Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Felipe Coutinho do Vasco faz elogios ao Cruzeiro antes do jogo pelo Brasileirão. E em busca da liderança, Cruzeiro fecha a preparação antes do jogo contra o Vasco. E Leonardo Jardim antecipa tudo e Cruzeiro fica perto de ganhar 4 reforços. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, meu povo, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Aqui você confere as notícias do nosso Cruzeiro de maneira simples, descomplicada, daquela forma bem facinho, para você ficar por dentro de tudo, de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, cola comigo para mais uma resenha. Pessoal, ele que é o principal jogador do Vasco, o meia Felipe Coutinho, elogiou o Cruzeiro antes do confronto entre as duas equipes, Confronto deste sábado, às 6h30 da noite, em São Januário, partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Com 50 pontos e ocupando a vice-liderança da competição, o Cruzeiro chega embalado para enfrentar o Vasco, que aparece na 13ª posição com 27 pontos e segue na luta para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. E olha o que diz Coutinho em entrevista, abre aspas, é uma equipe que está muito bem durante a competição, é uma equipe muito consistente em todos os jogos, mas com certeza vai ser um jogo difícil. Como eu falei, temos que entrar em cada jogo em São Januário como se fosse uma final para alcançarmos coisas melhores, porque acredito que a gente merece pelo trabalho que fazemos. Acredito que podemos brigar por coisas maiores. Então, com certeza, vamos encarar como uma final. Fecha aspas, disse aí, Coutinho, diante desse confronto contra o Cruzeiro. E essa declaração foi dada após a vitória do Vasco por 3-1 sobre o Bahia, no meio de semana, em jogo adiado ainda do primeiro turno. O resultado encerrou o jejum incômodo, O Cruz Maltino estava há 4 meses sem vencer em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Já eram 6 partidas como mandante, com 3 empates e 3 derrotas. Pessoal, mas mesmo quando o triunfo aí, com esse resultado positivo sobre o Bahia, o Vasco ainda figura entre os piores mandantes do Brasileirão, ocupando a 4ª pior campanha em casa, com apenas 16 pontos somados. Em 12 jogos como mandante, foram 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já do nosso lado, o Cruzeiro se consolida como um dos melhores visitantes desse Brasileirão. A equipe comandada pelo nosso querido Leonardo Jardim é a 3ª melhor nesse quesito da atual de edição, com 19 pontos conquistados em 11 partidas. A campanha fora de casa em 2025 já é superior à de toda a temporada do ano passado, mesmo com 8 jogos a menos realizados. O desempenho reforça aí a consistência do Cruzeiro fora de casa, fora dos domínios aí do Mineirão, um dos pilares da boa campanha do Cruzeiro neste Brasileirão de 2025. Pessoal, e em busca dessa liderança do Brasileirão, o Cruzeiro fechou nessa tarde de sexta-feira a preparação aí para o jogo para enfrentar o Vasco. Nas próximas horas, a delegação aí viaja para o Rio de Janeiro, onde o time vai com tudo aí para buscar mais 3 pontinhos diante do Vasco. E na atividade, Leonardo Jardim fez os últimos ajustes antes de mais um confronto decisivo. Com Lucas Vidalba suspenso, o zagueiro Jonathan Jesus deve ganhar uma nova chance entre os titulares, isso após mais de um mês. E outra peça que não será opção é o nosso atacante Gabigol, também suspenso por 3 cartões amarelos. Por outro lado, o Cruzeiro vai relacionar, depois de quase 8 meses, o nosso zagueiro João Marcelo,
que está totalmente recuperado da cirurgia no joelho direito, realizada lá em fevereiro. Com praticamente força máxima à disposição, Jardim tende a relacionar o meia Eduardo, o camisa 21, que desfalcou o time na vitória sobre o Bragantino no último domingo, mas apresentou evolução no quadro de indisposição gastrointestinal. E ele participou aí dos 2 últimos treinos e deve sim ser opção. A grande dúvida fica quanto à presença do atacante Sinisterra. Assim como Eduardo, o colombiano também não foi relacionado para o duelo contra o Bragantino, mas por causa aí de um estiramento muscular na coxa direita. Ele que passou a maior parte da semana sem ir a campo, além de ter treinado em separado aí na última quinta-feira. Embalado por 4 vitórias seguidas, o Cruzeiro deve enfrentar o Vasco com a possível formação titular, pessoal. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. No meio campo ali, Romero, Lucas Silva e Christian. E lá na frente, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Pessoal, e após as 24 rodadas, o Cruzeiro ocupa vice-liderança com 50 pontos, Um pontinho a menos que o Flamengo, que tem também uma partida a menos. Em relação ao Palmeiras, que é terceiro colocado, o Cruzeiro tem 1 ponto a mais e 2 jogos a mais. Então, jogo difícil, jogo fora de casa, mas temos que ir com tudo aí em busca desses 3 pontos, pessoal. Igual eu venho falando aqui nos últimos vídeos, Cruzeiro só vai disputar a Copa do Brasil dia 10 e 14 de dezembro. E tanto Palmeiras como Flamengo ainda dão prioridade a Libertadores. Então o Cruzeiro tem que aproveitar que um momento desse eles vão entrar com o time em reserva, vão aí dar uma escorregada. Então o Cruzeiro tem que aproveitar esses jogos, descer o sarrafo e garantir 3 pontinhos no caneco. Pessoal, e conhecido aí por gostar de trabalhar com jovens das categorias de base dos clubes em que passou, o nosso querido Leonardo Jardim tem tentado aplicar essa ideia também no Cruzeiro. Desde que assumiu o Cruzeiro, o comandante já deu chances a alguns garotos das divisões de bases. No entanto, quem ainda não foi usado pelo nosso querido Leonardo Jardim é o principal nome da base do Cruzeiro, O nosso meia Cauã Batistella, de 17 anos, que é o destaque do time sub-20, só que ainda não teve chances de estrear pelo time profissional. Em entrevista nessa semana, o jornalista Jesse Carvalho, do jornal Estado de Minas, Leonardo Jardim comentou sobre a situação de Batistella e valorizou também outros jovens que estão surgindo na base do Cruzeiro. 4 deles, inclusive, estão a serviço da seleção brasileira sub-20. O goleiro Otávio, o zagueiro Bruno Alves, o volante Murilo Hickman e o meia Juan Gabriel foram convocados por Ramon Menezes e vão defender o Brasil no Mundial Sub-20. Este que acontece aí no Chile. E depois de jogarem a competição, a tendência é que os 4 jogadores sejam mais aproveitados no elenco profissional do Cruzeiro. Pessoal, Cruzeiro aí que vem com essa nova roupagem, Essa nova gestão de jogadores de base e também contratados jogadores jovens que vão poder contribuir, tanto tecnicamente e futuramente fazer caixa também para fazer toda essa engrenagem do futebol rodar, que não é barato, pessoal. Então o Cruzeiro precisa lapidar esses meninos da base, precisam também dar oportunidade para esses que chegaram, Kenny Arroio, Rian Guilherme, Cauã Moraes, o próprio Cauã Pratos que subiu da base também, Cauã Batistella, enfim, toda essa molecada para jogar, para se destacarem, lapidarem e quem sabe aí, oferecerem ao Cruzeiro, estar à disposição tanto tecnicamente e fazer dinheiro também futuramente para ajudar a manter toda essa estrutura do nosso Cruzeirão. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí, nos ajude a manter o nosso projeto, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!